Muito bem, senhoras e senhores, mal terminamos de falar da GeForce RTX 3080 aqui no Loop Infinito, já temos na bancada, no dia do lançamento, a RTX 3090 da MSI, edição Game Next Trio. E hoje, será que a gente consegue hoje rodar Microsoft Flight Simulator em 4K a 60 quadros por segundo? A GeForce RTX 3090 é possivelmente a placa de vídeo mais poderosa que você pode comprar hoje, que inclusive é o lançamento global desse modelo aqui. Já falamos da RTX 3080 aqui no canal, já rolou um unboxing, rolou aí vários testes que hoje vamos replicar aqui também com a 3090. Véi, ela é praticamente uma sucessora da Titan RTX. A gente tem aqui 24 GB de memória GDDR6. É 10.496 núcleos CUDA. É muita coisa, é um canhão esse negócio. Então vamos começar mostrando aqui para vocês um pouquinho da caixa. Essa aqui é a parte traseira, em que a gente vê aí os principais recursos que essa placa traz. Esse modelo aqui da MSI é da linha Gaming X Trio. Existe uma 3090 também, que é apenas Gaming Trio de 3 coolers, né, que ela tem esse sistema aí de resfriamento já padrão aí da marca também. Essas caixas, na verdade, dessa geração atual aí de RTX 3000, elas estão bem simples, muito parecidas, inclusive omitindo algumas informações, né? Vocês viram que nessas duas que eu mostrei, nenhuma delas tem a informação do clock, por exemplo, né? Clock da GPU, clock da memória. Acho que a NVIDIA não quer isso dessa vez. Falar em NVIDIA, mas Will, cadê a Founders Edition? Tá todo mundo mostrando, cadê? Você não vai mostrar aqui no Loop? Vi muitos comentários desse tipo no último vídeo que a gente postou. Galera, eu tentei conseguir, mas assim, a NVIDIA tá com um número limitado para mandar pro pessoal que testa, né, aqui no YouTube, para as publicações e tudo mais. Então, eventualmente a gente vai ter uma dessas aqui. Por enquanto a gente tem essas dos parceiros que, na verdade, aqui no Brasil, até onde eu sei, né, até o momento a NVIDIA não vende a Founders. Então a que você vai comprar, se você tiver interesse, é uma dessas, dos parceiros da NVIDIA, não a da própria NVIDIA, né? Então, eu não sei, talvez algo mude, mas até o momento, essas que eu tô mostrando são as que estão listadas aí nas lojas virtuais. Inclusive essa daqui, ó, pelo que eu vi, tá o quê? Uns 13 mil? Caraca. Mas se é pra ter mais FPS, né, com RGB. Até aqui, né, parcela. Vai que dá. Chega de enrolação, vamos então finalmente ao unboxing dessa placa, ó. Tô abrindo aqui, ó, nós temos a tradicional alça de papelão, né, que a MSI traz os produtos. Vou puxar aqui. Lá. Nós temos aqui primeiro o que parece ser, deixa eu ver, um envelope escrito MSI. Olha aí. Deixa eu ver o que nós temos aqui dentro desse envelope. Parabéns! Você fez a escolha certa. Você não comprou um PlayStation 5 ou um Xbox. Não, mentira. Não tá falando isso. Calma! É brincadeira! Só nos computers. Nós temos um guia de usuário aqui, que vem em vários idiomas aí, ó, como vocês podem ver, ó. Olha lá. Tá bem completo mesmo. Eu nunca mais vou conseguir dobrar isso do jeito que veio, né? Nós temos também, olha só, esse é o verdadeiro manual ilustrado. Literalmente nós temos aqui tipo um gibi mostrando como fazer um upgrade do seu PC com a nova placa de vídeo aí, com os dragõezinhos da MSI. Olha, muito criativo isso aqui, hein? É bom, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa não tem muito conhecimento técnico, então você desenha e colore. Colorido, desenhado, não tem erro. Olha lá, velho, os dragãozinhos ensinando até como faz overclock. Muito louco. Nós temos aqui um catálogo também e um cartão de agradecimento por você ter comprado aí um produto da MSI. Eu acho que é só, essa é a papelada que acompanha aqui essa placa de vídeo. Vamos tirar aqui essa outra proteção. E caraca, velho, é o tamanho desse negócio. Nossa, velho, olha esse monstro. Essa é muito pesada a placa. Deixa eu tirar aqui, ó, plastiquinho, que ela veio lacradinha aí, ó. Eita, nós, olha aí, velho. Essa é a RTX 3090 da MSI. Ela não parece maior. Vocês estão vendo aí no vídeo, ela não parece maior. Na verdade, a largura dela
parece ser muito próxima aí, ó. Por exemplo, se eu colocar ela aqui próxima da 2080 Ti, e ela também tem o mesmo tamanho da RTX 3080 da própria MSI. Então, ao contrário da Founders, a 3090 não é maior, mas ela é bem mais pesada, e ela usa um sistema de triplo slot, né? Então ela vai pegar 3 slots aí. Aqui parece 2, mas são 3 slots PCIe que ela vai ocupar aí no gabinete, né, de espaço aí na placa. Muito pesada, chama bastante atenção. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui na caixa antes de eu começar a falar um pouquinho dessa placa. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, um suporte, ó. Tem um suporte aqui porque ela é bem... Eu falei que ela é pesada, ela é tão pesada que vem um suporte para você prender no gabinete. Aqui no caso a gente tá meio vida louca ainda, né? Então nem vou precisar usar. E nós temos aqui borrachinhas também para esse suporte. Eu acho que é só. Isso é o que vem aqui na caixa. E é claro, não pode faltar... Caramba, overdose de teraflops. 36 teraflops de poder de processamento gráfico. Roda até Crysis. Como vocês já viram, então, nós temos a solução com 3 ventoinhas, né? 3 coolers, daí o nome Gaming X Trio. E nós temos também muitos dissipadores de calor espalhados por aí, o que devem oferecer uma boa solução térmica aí para essa placa de vídeo. Para quem gosta de RGB, aparentemente nós temos algumas luzes aqui e também algumas luzes, na verdade uma faixa de LEDs aqui em cima. Quando eu ligar eu vou ver se tem mais alguma coisa, mas por enquanto é isso que eu pude perceber por aqui. O logo GeForce RTX não acende, nós temos esse logo presente aqui do lado também, e uma coisa que a gente não tinha na RTX 3080, que a gente tem aqui, é o slot para SLI, para você conectar 2 placas de vídeo para elas trabalharem em conjunto, né, que fica aqui em cima. Eu vou deixar ele tampado porque a gente não vai fazer uso dessa configuração ainda. Calma que de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. E como 10.496 núcleos CUDA pedem mais energia, né? Nós temos um consumo aí de 350 watts nessa placa de vídeo. Nós temos também 3 conectores de 8 pinos aqui para alimentação nessa placa-mãe. Então precisa de uma fonte bem parruda. Considera uma Titan RTX, como eu falei mesmo. E aqui na parte de baixo da placa também nenhum segredo. Em termos de conectividade, nós temos aí, olha só, uma HDMI e 3 DisplayPorts aí para você conectar, para tirar até 4 sinais dessa placa de vídeo, né? Ligar até 4 monitores 4K. Eita, nós! Eu achei muito bonito que aqui atrás nós temos essa placa, que eu acho que é uma placa de alumínio pintada, né? Com o logo GeForce RTX, também o brasão com o dragãozinho aqui da MSI. Achei bem estiloso, o que ajuda a dar um suporte, né? Uma firmeza extra quando você pluga ela no computador, já que a gente só tem essa base aqui, né, para prender. E é isso, né? Achei o design bacana. Claro, acho mais bonito ainda a Founders Edition. Mas se o que a gente viu na RTX 3080 se repetir aqui, né, uma solução térmica muito mais eficiente, independente da beleza, então acho que tá ótimo, né? Então daí essa é a GeForce RTX 3090 da MSI, modelo aí Gaming X Trio. Agora vamos conectar esse canhão aqui no nosso sistema de referência para a gente dar uma olhadinha aí nas especificações técnicas completas e também rodar alguns jogos e benchmarks. Então, vamos nessa! Tirar aqui os conectores de força da RTX 2080 Ti. Puxar o pininho dela aqui. Tá aqui na mão. E olha aí, ó, aproveitando aqui, ó. Olha o tamanho aí das duas. Tamanho muito parecido, né? A Founders Edition ela é grandona em relação à 3080. Mas a 3090 é o tamanho que as fabricantes já estavam colocando aí no mercado. Então, vamos encaixar ela aqui. Né, pesado, ela fica meio bamba, ó. Mas é justamente para isso que serve aquelas proteções HDMI e DisplayPort, ó. Você levanta aqui, encaixa ela aqui embaixo, cadê? E pronto, ó. Olha lá. Vou ligar os 2 conectores aqui da fonte de 8 pinos. E mais um, né, que são 3. Felizmente eu sempre ando com um cabo aqui, ó, no bolso. Alimentação para GPU, PCIe, né, 8 pinos, por que não? Encaixado e haja fonte, hein? Para alimentar uma placa dessa, 350 watts só para GPU. Vamos ver se vai ligar agora. Atenção. Ah lá. E olha aí a barrona de LED RGB aqui, ó, já acesa.
pra gente ter um pouquinho mais de FPS aí durante os jogos. Nós temos também o logo MSI retroiluminado, mas uma luz mais discreta, um pouquinho mais fraca. O logo GeForce RTX não é retroiluminado. E aqui embaixo tem, assim, bem discreto, mas tem um efeito aqui de linhas RGBs aí, cortando, né, atravessando o cooler central. Então tá aí, essa é a estilização, aí, a estética da MSI. O que mais chama atenção realmente é essa barra aqui, que não tem nenhuma marca, nenhum logo. Achei legal isso, né? Simplesmente uma barra RGB. E também o logo da MSI embaixo um pouquinho mais leve, né? Para quem de repente aí não gosta de ficar exibindo marcas, isso é legal. Agora, para quem queria exibir o GeForce RTX, não acende, parece que só a Founders Edition que tem isso aí. Será que a NVIDIA mandou não fazer nas outras placas? Será que eles fazem isso? Eu nunca vi outro acendendo. Sei lá. Vou puxar meu monitor aqui pra gente fazer os nossos testes de hoje. Falta só ligar o cabo. Então daí a RTX 3090 montada no nosso sistema de referência aqui, que a gente tem usado para os testes aí com as GPUs. Inclusive é o mesmo sistema da 3080 para manter os testes consistentes. Então estamos aqui no Threadripper 3970X com 32 núcleos, que como eu disse no último vídeo, não é o melhor processador para testar jogos, né? Mas calma que daqui a pouco tem. 64 GB de memória RAM, 3200 MHz e a belíssima RTX 3090. E ela tá, inclusive, meio quentinha em stand-by, né? Tá em 54 graus, mas os coolers não estão girando. Será que tem alguma coisa errada? Ou... Caraca, velho! Ah, é o Akira de novo. Estamos 10 horas fazendo esse vídeo já. O que nos leva a crer que em stand-by essa é uma placa bem silenciosa, né? Porque os coolers nem estão girando. Imagina que quando tem um pouquinho mais de utilização aí, eles já começam a girar a milhão, porque essa placa é nervosa, né? Então tá aí um pouquinho aí da configuração que a gente tá usando aqui hoje. E antes da gente ir para as partes técnicas e também para os testes, eu quero fazer duas considerações aqui nesse vídeo. A primeira delas é que esse processo aqui, de trocar a GPU que vocês viram em segundos, no mundo real aqui, levou mais umas 10 horas. Foram mais umas 8 dessa vez, 8 horas de teste aí, que foi o que a gente conseguiu trabalhar com essa placa de vídeo, porque ela foi um acidente feliz aqui no Loop Infinito. Não estava nos planos, mas a MSI teve essa oportunidade de ceder essa placa pra gente por menos de um dia, por 20 horas no total. Então a gente fez um esforço, madrugou testando e hoje vamos nos limitar, né, ao que deu tempo, que é responder como é que é o desempenho dessa placa também em jogos 4K. E rolaram algumas inconsistências durante os testes, eu demorei um pouco para entender o propósito dela, talvez você também esteja confuso, eu espero que esse vídeo te ajude a entender um pouco melhor aí essa situação. Mas vamos lá, começar a falar então das especificações técnicas dessa placa, e eu tô aqui agora com o GPU-Z para a gente analisar. Inclusive tem uma treta dos nanômetros aí, né? Essa placa, na verdade, essa arquitetura Ampere é 7 nanômetros, mas o GPU-Z lista como 8 nanômetros. Não dá pra confiar em tudo, né? Nós temos então todas aquelas informações técnicas sempre exibidas aí. O link da placa também tá aqui na descrição para quem quiser conhecer mais sobre esse modelo aqui específico, que inclusive começou e já esgotou a venda aqui no Brasil. No publicar desse vídeo, acabou. Tá difícil. E o clock da GPU fica aqui, em 1395 MHz, ou seja, 5 MHz a menos do que a RTX 3080. Você não está louco e eu também não estou louco. Eu quase fiquei louco testando essa placa, mas não estamos loucos, calma. E o da memória, 1219 MHz e com o boost aí 1785 MHz. Então esses números eles são muito próximos da RTX 3080. Não é só isso, de forma alguma, não é só isso que define o desempenho de uma GPU, de uma placa de vídeo no seu computador. E tem outras coisas também, como a largura da banda, a largura do bus, que é um pouco mais alta também, e por aí vai. Então são várias características que definem aí o desempenho dessa GPU. Mas para os jogos no geral é isso mesmo. É o clock da GPU, é o clock da memória, é o tamanho da memória, né? Que aqui a gente tem 24 GB de GDDR6, tá listado aqui também, 24575 megabytes, ou seja, 24 GB de memória que os jogos não vão usar. Então os jogos não usam mais do que 10 hoje em dia. 8 é o mais comum que eu vejo. Eu, pelo menos particularmente, não tenho jogado nenhum jogo
no meu dia a dia que consome mais do que 8 GB de memória. Então, é um pouco excessivo mesmo aí a memória para os jogos, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O desempenho que vocês vão ver e que eu constatei aqui nos meus testes, nessas horas testando, não é um salto grande de desempenho não em relação ao RTX 3080 para jogos. Mas para aplicações gráficas, que infelizmente eu não tive muito tempo de testar, né? Vocês viram, né? Foi pouquíssimo tempo com essa placa. Deve dar um salto bem grande. Que é justamente a ideia do modelo de placa a qual essa daqui está sucedendo, que é a Titan RTX. A Titan RTX não é só para jogo, não. Ela é meio híbrida. A Titan, ela servia tanto para aplicações quadro também, aplicações Tesla. É uma excelente placa para se trabalhar com desenvolvimento de jogos, desenvolvimento 3D, aplicativos que usam muito processamento gráfico, né? Então, é isso que eu vou querer testar depois com mais calma, quando eu tiver mais de um dia para testar essas placas, porque tá meio complicado, mas tá saindo, galera, ó. Então tá aí, essas são as especificações aqui do GPU-Z. A gente tem algumas informações dos sensores aqui também, ó, como é que tá o clock agora em standby, outras informações aqui, por exemplo, com relação à tensão e consumo de energia em standby. Mais algumas informações aqui, como por exemplo a versão, a data, né, do driver. Estamos trabalhando com os drivers mais atuais até o momento dessa gravação. E o driver também é uma coisa, né? O controlador da placa vai ser atualizado e deve melhorar o desempenho. Pelo que eu vi, todo lançamento aí de placa de vídeo é assim. No começo ela sai um pouco mais fraca, depois ela vai ficando melhor conforme as otimizações vão rolando tanto por parte da NVIDIA, como também por parte dos desenvolvedores, né? E por falar neles, eu tô aqui ó, com o mesmo catálogo de jogos e benchmarks que eu rodei no vídeo da RTX 3080 e agora vamos trazer para vocês alguns resultados desses testes. E eu quero começar com o que mais me perplexou durante os testes, que foi o benchmark do nosso querido Metro Exodus aí, né? Um benchmark pesadão, como eu comentei. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar aqui igualzinho as configurações, põe no preset RTX e só muda a resolução e roda. Eu falei, pô, aí vai dar bom, né? Pô, 3090, ó, deu 55 FPS na 3080 e aqui vai passar dos 80 esse negócio. E aí eu me deparei com esse teste e esse resultado. Média de quadros por segundo, olha aí, 56.8 FPS. Lembrando que a gente está considerando a média de quadros por segundo para eu bater com o último vídeo, né? É o único dado que eu tenho aqui, por enquanto, dado esses limites de tempo aí para esses primeiros testes. E eu olhei e falei, nossa, 56 FPS. Aí eu rodei de novo. E algumas vezes veio baixo. Chegou a dar 50 FPS esse teste. É normal essas variações, é normal. Aí você soma tudo e tira a média. Agora, esse é muito louco, porque tá dando menos do que a 3080. Aí eu fiquei, caraca, não é possível. Não é possível. O driver tá errado. Eu tô com o driver errado. Não é possível, não. Não, tem alguma configuração errada. Não, tá esquentando muito. Não, a fonte não tá dando conta. Aí vai, troca tudo, mexe tudo, troca tudo, mexe tudo, troca tudo, roda de novo, umas 15 vezes rodei esse negócio. E foi consistente. Ele tava dando menos que a 3080. Aí eu falei, eu tô fazendo alguma coisa errada, não é possível. Aí eu conversei com o Tejada, que é quem manja do rolê aqui no Loop Infinito, e ele falou que deve ser o Threadripper, que não é feito para jogos. Inclusive algumas pessoas comentaram isso no último vídeo. Eu já sabia disso, mas como é o que tava fácil, foi mais uma questão de conveniência aqui pra gente. Aí eu falei, não, dessa vez não. Aí eu desmontei o PC da live, inclusive ele tá ali atrás. Ah lá, ele tá ali. Porque depois dessa inconsistência, eu já não tive mais certeza de nada. Eu rodei todos os benchmarks aqui na Zenith 2 Extreme e alguns resultados ainda vieram abaixo. No geral, de 5 a 10 quadros por segundo aí, acima da 3080. Legal. Mas alguns abaixo. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Pode ser o processador dando um gargalo. Porque os jogos que usam menos núcleos, usam 1 ou 2 núcleos, ou uma quantidade reduzida de qualquer forma, valorizam mais a frequência daquele processador, né? O desempenho single core ou dual core, etc, entendeu? Não adianta você ter 32 núcleos se eles estão rodando 4 GHz, enquanto aquele ali, com overclock, estava rodando em 5.2 GHz. Aí eu falei, não, beleza, vamos lá. Terminei todos os testes aqui, então eu vou comparar agora todos os testes que eu realizei aqui com os testes que eu realizei lá também, porque eu fiz tudo lá também de novo no i9 10900K. Então, senta que lá vem resultado de uma madrugada sem dormir e rodando jogos e benchmarks.
Bom, primeiro o Metro Exodus. Quando eu rodei ele pela primeira vez no Threadripper, ele marcou apenas 48 FPS, o que foi uma redução em relação à RTX 3080. Foi aí que eu fiquei meio perplexo e eu decidi refazer todos os benchmarks no i9 10900K para poder comparar também para vocês aí as diferenças entre os sistemas. Inclusive, esse Intel ele estava rodando com overclock a 5.2 GHz. Eita, nós! Depois eu já mostro isso para vocês. E também testamos uma RTX 3080 da própria MSI para refazer esses testes no setup da Intel. Então senta que ela vem comparativo. Aí o Metro Exodus ganhou bastante FPS, subindo para 75 com as mesmas configurações. E a RTX 3080 também ganhou alguns quadros por segundo nessa configuração. Agora, veja bem, no Shadow of the Tomb Raider a situação foi um pouco diferente. A da RTX 3080 para 3090 teve um ganho aí de 17 FPS, mas quando a gente mudou para o sistema da Intel, no i9 10900K, ele perdeu de 4 a 5 FPS, e isso foi um resultado consistente aí nos testes. Então, aparentemente, o motor desse jogo aproveita bem aí os núcleos que tem de sobra no Threadripper. Já no Doom Eternal, com a RTX 3090, nós tivemos um ganho de 15 FPS em relação à RTX 3080, que por sinal, a 3080 no 10900K ganhou 5 FPS em relação ao Threadripper. Agora o Control teve um ganho mais moderado, em torno de 4 quadros por segundo, e no Intel ele perdeu 1 quadro por segundo. E agora uma pausa desses testes e benchmarks para a gente dar uma olhadinha em como é que tá a temperatura. E olha, pode até não parecer, mas quando a gente ativa o 4K, né, a gente quadruplica a resolução do Full HD, liga tudo no talo, coloca Ray Tracing, pede demais da placa de vídeo. Depois eu vou rodar testes em 1080 também, e 1440p. Não 1440 Hz, que nem eu falei no outro vídeo errado. O burro. Mas enfim, vamos ver como é que estão as temperaturas aí durante esses testes, ó. Um pico de temperatura aí, o máximo que atingiu foi 75 graus. Lembrando que tá aberto aqui, mas tá nas mesmas condições aí da RTX 3080 da Asus que a gente testou. 75 graus tá de boa, pode esquentar mais 20 graus antes dela começar a fazer um thermal throttling mais agressivo aí, né? Então, muito tranquila essa temperatura, a solução térmica tá uma beleza. Continuamos com os testes. E continuando, o Death Stranding ganhou cerca de 20 quadros por segundo na RTX 3090, e esse foi um jogo neutro, ele não mudou nada em relação aos dois sistemas, se manteve aí o mesmo resultado consistente, provavelmente porque é um port de console. Agora o CSGO na 3090 ganhou uns 50 FPS, ganhou bastante. E também teve um ganho significativo saindo do 3970X para o 10900K. E o Heroes of the Storm, pouco otimizado, continua sem mudar muito da 3080 para 3090. Assim, a maior mudança que eu vi foi quando eu mudei para o i9. Aí ele ganhou cerca de 40 a 50 FPS, só mudando o processador aí e a plataforma. Olha aí, para quem gosta de MOBA, esse aqui é só uma referência. Mas tá aí uma prova de que processadores da Intel podem trazer mais FPS, no caso desse estilo de jogo, uma variação bem significante. Se você tem um monitor com 120 Hz ou mais, pode fazer uma boa diferença. E no 3D Mark, no teste Time Spy Extreme, a gente teve um ganho consistente de quase 1000 pontos a mais em ambas as configurações do sistema. E tanto a RTX 3080 quanto a RTX 3090 marcaram cerca de 400 pontos a mais no sistema da Intel. E enquanto isso, o GTA V também ganhou FPS, ganhou cerca de 10 quadros por segundo aí em ambas as configurações dos sistemas. E por fim o Flight Simulator, que alcançamos 35 FPS com a nossa RTX 3080 jogando em 4K. Hoje eu achei que a gente ia passar de 60 quadros por segundo, né? Falei aqui no começo do vídeo, será que é hoje? Será? Não foi hoje. Quando eu falei das especificações técnicas, já dava para prever isso, né? Afinal, o clock é muito parecido e tudo mais. Então, ele ficou em... Infelizmente, tivemos uma dificuldade aí em decolar os FPS e por condições climáticas adversas, ele se manteve Gente, não consegui passar de 45. Flight Simulator é o novo Crysis. É o novo Crysis Remastered, né? Que também tá foda esse daí. Como é que os caras pegam um jogo de 2000 e, sei lá, cacetada, e deixa mais pesado que esses aqui? É pra vender placa de vídeo de novo.
Gente, é difícil tirar uma conclusão porque são muitos números na minha planilha e algumas inconsistências. Eu até pedi um arrego e chamei o Diego Kebler, do Adrena, nosso querido, e pedi um arrego pra ele. Falei, cara, é assim mesmo essa loucura? Ele disse, é isso aí, lançamento de placa de vídeo, é essa loucura. Por que você acha que eu tô careca? Aí eu falei, os meus aqui, ó, já começaram a cair depois desses testes, depois dessa última semana. Que doideira, hein, gente? Enfim, eu vou tentar tirar uma conclusão prévia aqui, lembrando que com drivers novos e com otimizações nos jogos, tudo isso aqui pode mudar, tá? Então considerem isso uma conclusão prévia. Vamos lá. RTX 3090 para jogos em comparação com a 3080. Não há um salto de performance, um salto de desempenho significativo. De fato, ela consegue mais quadros por segundo em todos os testes que a gente fez aqui numa plataforma para jogos, né, que é o i9 10900K. Mas como vocês viram e como a minha planilha não me deixa mentir, não é nada que justifique você comprar uma 3090 no lugar de uma 3080 para jogar. E lembrando também que até o momento dessa gravação eu não tenho o preço dessa placa de vídeo, da RTX 3090 aqui no Brasil. Mas, se a história se repetir, vai custar o dobro dos preços da RTX 3080 que vocês estão vendo aí na tela. Para quem quiser conferir, o link tá aqui na descrição. Só prepara o coração quando você for clicar. Eita, nós. Então se você tá pensando no upgrade para jogar em 4K, vai com a 3080. Se você não tá pensando em um upgrade para jogar em 4K, nem pensa nessas duas. Espera a 3070 mês que vem. Mas só considera a 3090 se você trabalha com aplicações gráficas. Se você trabalha com quadro, com Tesla, ou trabalha com edição de vídeo também, né? A gente fez alguns testes aqui. Nós testamos a versão mais recente do Adobe Premiere, que vem fazendo um excelente uso dos núcleos CUDA das placas de vídeo GeForce. Um projeto 4K, com 11 minutos de vídeo, uma câmera só, correção de cor leve e, no geral, um projeto relativamente simples. Com a RTX 3080, nós tivemos um tempo de render de 7 minutos e 10 segundos. Já com a RTX 3090, esse número caiu para 4 minutos e 40 segundos. Se a gente colocar em segundos, é de 430 segundos para 280 segundos. Ou seja, um ganho excelente de desempenho no processamento gráfico. Deu para notar um salto de desempenho, o que já era indicado, inclusive, antes, quando a gente rodou os benchmarks do 3D Mark, que aquilo lá não mede só o desempenho dos jogos, né? Ele coloca um pouquinho mais ali, aquela pontuação, já dá para ver que tem um salto legal aí nesse desempenho mais geral. Mais uma vez, tivemos pouquíssimo tempo para testar esse canhão aqui no Loop Infinito. Uma das coisas que eu mais queria rodar, e a gente tentou, mas não conseguiu, foram aplicativos que fazem deepfake, sabe? Aquele processamento automático que troca o rosto da pessoa. Aquilo lá usa GPU no talo, 100% da GPU, tudo que a GPU tem a oferecer. Só que, infelizmente, os apps que a gente conhece aqui no Loop Infinito, o DeepFace Lab e também o Face Swap, eles ainda não estão funcionando com a 3090 e nem com a 3080. Mas eu pretendo trazer isso para vocês em breve, assim que a gente tiver um pouquinho mais de tempo aí para testar essas GPUs. Então, por enquanto, eu só trago essa conclusão para vocês. Não há um salto grande de desempenho em jogos da 3080 para 3090. Então, não indico ela para jogos, fica com a 3080, é mais para essas aplicações gráficas aí também e esse mundo aí de desenvolvimento. Mas, Will, e os jogos em 8K? Não vai rodar aí, não? Cadê os jogos em 8K? O rapaz lá falou que dava pra jogar o jogo em 8K. E aí? Então, eu tô achando meio duvidoso aquilo tudo, hein? Prometeram o Control rodando a quase 60 FPS, sendo que aqui em 4K a gente tá chegando no 67. Quer dizer, a gente vai quadruplicar a resolução e perder só 10 FPS. Essa eu quero ver. Eu não consigo mostrar pra vocês porque eu não consegui puxar um sinal 8K dessa placa ainda. A gente tava com uma QLED 8K da Samsung aqui, uma telona gigantesca, mas não saía sinal maior do que 4K. Mesmo tentando converter de DisplayPort para HDMI e vice-versa, e eu tentei muita coisa e eu não consegui. Então a placa já tem que ir embora, vai ficar pro próximo. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o meu unboxing e também o meu hands-on da RTX 3090 com alguns testes aí em 4K, comparando também com a RTX 3080. Agora só falta a 3070. Esses testes todos que eu fiz aqui nesses últimos dias me deixaram mais seguro da minha escolha inicial, que nessa nova geração eu vou ficar com uma 3070 no meu PC, que tá de bom tamanho. A 2080 Ti ainda tá segurando, ó,
maravilhosamente. Eu não quero 4K, então não preciso disso ainda. Eu espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Quero agradecer também a galera que deixou um feedback super positivo no vídeo da RTX 3080. Muito obrigado mesmo, tá sendo muito motivador e eu quero trazer cada vez mais vídeos assim para vocês. Em breve deve chegar aí a 3070, inclusive aí mais testes com a 3090 e também com a 3080. Então comentem aí o que vocês querem saber sobre essas placas de vídeo. Eu sei que tem uma galera querendo que eu rode Crysis, tem uma galera querendo que eu rode, ó, Doom, terá, valeu Bruno. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Gostou? Deixa o joinha, deixa o like aí, também comenta aí, como eu já falei, compartilha com os amigos e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!